Pastor Salomão da Paz. Salmo 143, versículo de número 10. Nós vamos ler somente um versículo. Bom, ensina-me a fazer a tua vontade, pois tu és o meu Deus, e guie-me o teu bom espírito por terreno plano. Esse é um texto que o salmista deseja com Deus a conhecer a vontade de Deus, e ele expressa dizendo: ensina-me a fazer a tua vontade, pois tu és o meu Deus, mas guia-me o teu bom espírito por terreno plano. Ou seja, o teu bom espírito, ele está reconhecendo que o Espírito Santo, ele é bondoso como o Pai é, e ele precisa do Espírito Santo para poder estar correndo ou levando ele na carreira da vida, a ponto dele viver neste trajeto terreno, mas sendo conduzido pelo bom caminho, pela boa e poderosa mão de Deus através do seu Espírito. E eu quero falar sobre aprendendo a vontade de Deus. Como nós podemos aprender? Veja que ele está pedindo ao Senhor que pudesse ensinar para ele a sua vontade. E Davi tem nessa forma de expressar um desejo ardente de realmente provar de tudo quanto da bondade pelo Espírito de Deus que estaria nele, estaria proporcionando para ele poder receber. Tudo quanto da bondade pelo poder e mover da ação do Espírito sobre a sua vida, para levá-lo a estar trilhando o caminho de uma forma que pudesse ser conduzido por terras planas, terras seguras. Essa terra plana seria uma terra em que ele estaria andando sem nenhuma curva, sem nenhum caminho de tropeço, mas uma terra que pudesse estar ele andando, em que Deus estivesse preparando esse caminho para que ele pudesse trilhar na verdade, trilhar nos caminhos realmente que seriam os caminhos de Deus. E eu fico pensando sobre nós quando estamos na estrada e que estamos dirigindo, e quando estamos na estrada e temos pressa para chegar e olhamos para a pista e percebemos que a pista não é segura, e percebemos que aquela pista, aquela estrada que nós estamos dirigindo, ela não nos dá a capacidade de andarmos talvez 70, 80, 100 km por hora, e a gente percebe o perigo e reduzimos porque tem muita curva, muitos buracos durante o trajeto, e aquele caminho é um caminho que nos mostra realmente que se andarmos com pressa, nós vamos ter um acidente. Nós não vamos nos sentir seguros naquele caminho em que nós estamos dirigindo, naquela pista que nós estamos olhando e vendo que é uma pista escorregadia, uma pista que tem muitos percursos que não são de fato nestes percursos caminhos saudáveis, caminhos seguros, caminhos de paz. Assim é na vida, quando nós estamos vivendo em lugares onde podemos observar que algumas coisas estão faltando para que possamos encontrar de fato a felicidade, para que possamos de fato gozar do melhor de Deus. E Davi tinha essa percepção, e ele disse: Senhor, livra-me disto. Se você for ver no versículo anterior, no versículo 9, ele diz: olha, livra-me de quê? Dos meus inimigos. Livra-me de quê? Pois tu és o meu refúgio, tu és a minha proteção. E agora ele clama ardentemente, dizendo: Senhor, agora ensina-me a fazer a tua vontade, porque tu és o meu Deus, e guia-me pelo teu Espírito em terrenos planos. E como nós podemos, irmãos, aprendermos a fazermos a vontade de Deus? Precisamos buscar. E conforme nós olhamos esse texto, é aprender conforme ele mostra no exemplo e sabermos qual é a sua vontade. E quando eu leio e estive observando na leitura que eu fiz em Romanos capítulo 12, que é uma leitura que eu já fiz várias vezes, e essa leitura, ela tem várias formas de Deus expressar no nosso coração, por mais que nós conheçamos o texto.
Eu busquei uma versão diferente para que pudesse nessa versão extrair algo para poder falar com você dentro desse texto que nós acabamos de ler e fazer correlação com esse texto de Salmos e mostrar quanto realmente nós precisamos aprendermos a conhecer a vontade de Deus. Romanos capítulo 12, versículo 1 diz: portanto, irmãos, veja só na versão em que, diferentemente eu tenho lido, mas é a NVT, que é a nova versão transformadora. Veja o que diz nessa versão, no capítulo 12, versículo 1, diz assim: portanto, irmãos, suplico-lhes que entreguem seu corpo a Deus, por causa de tudo que Ele fez por vocês, que seja um sacrifício vivo e santo, do tipo que Deus considera agradável. Essa é a verdadeira forma de adorá-lo. Versículo 2: não imitem o comportamento e os costumes deste mundo, mas deixe que Deus o transforme por meio de uma mudança em seu modo de pensar, a fim de que experimente a boa, agradável e perfeita vontade de Deus para vocês. Com base na graça que recebi, dou a cada um de vocês a seguinte advertência: não se considerem melhores do que realmente vocês são. Antes, sejam honestos em sua autoavaliação, medindo-se de acordo com a fé que Deus nos deu. Eu gostei dessa versão porque ela traz versículo 3 dizendo assim: com base na graça que eu recebi, eu dou a cada um de vocês a seguinte advertência. Paulo falando: não se considerem melhores do que realmente são, mas antes sejam honestos em sua autoavaliação, medindo-se de acordo com a fé que Deus nos deu. Seja honesto em sua autoavaliação. E eu queria destacar essa frase: seja honesto. Quando você pensar de si mesmo, seja honesto. Veja que Davi, ele pede, diante dessa honestidade que ele expressa tão clara para nós, nesse texto que ele diz assim: Senhor, ensina-me a fazer a tua vontade, pois tu és o meu Deus, e guie-me o seu bom espírito por terrenos planos. Ensina-me, Senhor. Há um desejo do salmista em aprender. E aprender a realmente saber qual é a vontade de Deus. E eu pergunto para você nesta hora, neste momento: no seu coração existe esse desejo de poder aprender qual é a vontade de Deus para a sua vida? Será que nos nossos corações há esse sentimento, há esse desejo de querer conhecer qual é a vontade de Deus em nós? Nós precisamos buscar para que possamos aprender sobre a vontade do Senhor em nossas vidas. E como eu posso descobrir qual é a vontade do Senhor para mim? Como você pode descobrir qual é a vontade do Senhor para a sua vida? Nós precisamos descobrirmos, e só há uma única forma de descobrirmos qual é a vontade. O que é que Deus quer que façamos? Qual o projeto de Deus para as nossas vidas? Qual é o propósito de Deus em nós? E a gente consegue ver isto, e se de fato nós estivermos andando com Ele, nos relacionando com Ele, quando nós nos relacionarmos com Ele, quando nós ouvirmos Deus, nós vamos saber qual é a vontade dEle para nós. E através deste relacionamento que nós temos, em que fazemos quando nós o buscamos em oração, quando nós o buscamos com o nosso coração. A oração é uma das maneiras
de nós buscarmos essa intimidade, esse relacionamento. A oração é uma das maneiras de nós entendermos e confiarmos somente nele, porque quando nós andamos com ele, nós passamos a conhecer a ele, e quando nós conhecemos a Deus, nós passamos a ter a certeza de que aconteça o que acontecer, ele sempre estará conosco, porque ele é onipresente. E aconteça o que acontecer, ainda que os pensamentos sejam contrários, e que algumas pessoas possam falar que não vai dar certo, mas por ele ser onisciente, saber que nós confiamos nele, ele sempre vai nos dar uma palavra pelo seu Espírito, dizendo: vai dar certo. Ele vai dizer: continue. Ele vai dizer: eu estou nesse negócio. E ele confirma aquilo que nós estamos desejando pelo poder da sua palavra, quando nós oramos buscando a sua presença. Em Mateus capítulo 6, no versículo 10, ele mesmo quando ora, ele diz ao Senhor: Pai, ele diz: venha o teu reino, Senhor, faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. É através da oração que nós estamos nos relacionando com ele, mas nós apresentamos as nossas petições, mas estando totalmente dependente dele. E ele nos ensina na oração, quando ele diz: Pai, naquela oração que ele estava em angústia, ele pede que pudesse, se possível, passasse aquele sofrimento, passasse aquele cálice naquela hora de angústia, mas ele diz: todavia não seja a minha vontade, mas a tua. E nós precisamos saber qual é a vontade dele. E ainda que doa, ainda que as coisas possam estar indo de uma forma que seja contrária à nossa vontade, mas nós precisamos aprendermos a subjugar o nosso corpo, como o apóstolo Paulo ele diz: eu subjugo o meu corpo e reduzo a servidão. É essa a ação daquele que pretende agradar o seu Senhor, é se colocando na posição de servo para agradar ao seu Senhor. E a gente vê isso de uma forma tão explícita nesse texto, quando ele fala de si mesmo, da sua angústia, e ele diz ali: venha o teu reino, faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. Ele diz: olha, Pai, ele ensina-nos que devemos orar o Pai Nosso. Ele diz: olha, quando orares, você ore assim: Pai Nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos àqueles que nos têm ofendido. Ele diz: não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para todos sempre. Amém. Ele tudo nos ensina como glorificar ao Pai, mas estando sujeito ao Pai. Não poderemos jamais, irmãos, estarmos sendo bem sucedidos se nós não estivermos glorificando ao Pai e sujeito a Ele. Não podemos glorificar com os lábios e estarmos sendo de uma forma assim rebelde à prática daquilo que está escrito, a sua palavra. Nós temos que estarmos sujeitos ao Pai, mas sendo obedientes com a sua palavra. Nós temos que andarmos irmandados com a sua palavra, porque a palavra ela é a nossa bússola, é ela que nos conduz. Quando alguém está perdido em alto mar, e aqueles homens estão num navio ou num barco, ali à deriva, e não há mais nada que possa fazer, e eles conseguem ser conduzidos olhando para as estrelas, ainda que eles possam perder a bússola, eles olham à noite para os céus. Não tem como, irmãos, em nenhuma circunstância que o homem possa imaginar e estar distante, em qualquer lugar, não existe nenhuma forma de poder se reencontrar se não olhar para o céu. A única forma das pessoas se reencontrarem é olhando para o céu. Aqueles homens que perderam todo o seu aparato tecnológico, eles precisam olhar para o céu, porque é do céu que aponta a direção. Não podemos achar a direção, achar rumo, se não voltarmos para o céu. Tudo começa no céu. E quando nós entendemos que o caminho é assim, irmãos, e o Senhor quer nos conduzir, como o próprio salmista estava desejoso em aprender, dizendo: Senhor, ensina-me a conhecer qual é a tua vontade. Nós também precisamos ter esse desejo de querer aprender qual é a vontade do Senhor.
E em segundo lugar, meus irmãos, nós só vamos aprender quando nós somos obedientes à sua palavra. Não tem como alguém dizer que aprendeu se não praticar. Não tem como somente ouvirmos e desejar que as coisas mudem se não estivermos colocando a nossa vida de uma maneira que seja esta vida direcionada pela palavra, a ponto de praticarmos aquilo que nós aprendemos. A obediência à palavra é que faz com que nós possamos de fato conquistar e avançarmos no conhecimento deste aprendizado, que vai ser algo que vai estar sendo evidenciado em nossas atitudes. Certa vez o Senhor disse: por que vocês me chamam de Senhor e Senhor? Não fazem o que eu vos mando. Então nós precisamos obedecer. Mateus capítulo 7, versículo 21 diz que nem todo que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. É fazendo a vontade do Pai, é obedecendo a sua palavra, é estar emanado, familiarizado com os seus escritos. Não tem como, irmãos, vivermos fora destes princípios. Quando nós estivermos assim, vamos viver cada dia mais esta vida de praticidade do Evangelho que transforma e que começa uma mudança em cada um de nós. Familiarizamos-se de uma maneira que possamos estar vivenciando essa prática. Mateus 12,50 diz: porque qualquer que fizer a vontade de meu Pai Celeste, esse é meu irmão e esse é minha mãe. Jesus mostrando que a família dele são aqueles que praticam os seus ensinos. E aí nós vamos de fato dizer que aprendemos a fazer realmente a vontade e a conhecer a vontade e praticar a vontade do Pai. E por último, irmãos, eu quero deixar alguns textos para você nessa noite. O texto de Tessalonicenses capítulo 4, versículo 1 diz: finalmente, irmãos, pedimos e incentivamos em nome do Senhor Jesus que vivam para agradar a Deus conforme lhe instruímos. Vocês já vivem deste modo e o incentivamos a fazê-lo ainda mais. Versículo 2 do capítulo 4 da carta de Tessalonicenses diz assim: pois se lembram das instruções que lhe demos pela autoridade do Senhor Jesus. Versículo 3: a vontade de Deus é que vocês vivam em santidade, por isso mantenham-se afastados de todo pecado sexual. Cada um deve aprender a controlar o próprio corpo e assim viver em santidade e em honra. É assim, irmãos, é nos abstermos das coisas que são impuras e buscando uma vida de santidade. E assim vamos estar aprendendo todo o tempo com Ele, porque não dá para andar com Ele com a nossa vida em prática de pecado. Não dá para andar com Ele de braços, de mão dadas com o pecado. Não dá para dizer que somos dele, compartilhando as coisas deste mundo. Aleluia. Porque aquele que conhece qual é a vontade boa, perfeita e agradável do Senhor, são estes que andam com Ele, conhecendo a Deus através do seu Espírito. Deus é Espírito. Importa que os verdadeiros adoradores o adorem em Espírito e verdade. Quando nós andarmos assim, vamos estar andando de uma maneira que não vamos estar conformados com este mundo, conforme nós falamos na carta de Romanos capítulo 12, mas vamos estar confortável, porque estamos vivendo uma vida reta, uma vida que agrada ao Senhor, conformando, aceitando a vontade do Senhor. Quando nós nos conformamos, não no sentido de vivermos conformados com este mundo, mas quando nós nos conformamos ou confortamos com a vontade do Senhor, ainda que seja contrária à nossa, ainda que algumas coisas que Ele possa fazer, ou mesmo dizer espere, não é o momento, mas nós estamos aguardando, confiante o tempo de Deus. Enquanto não chega o tempo de Deus, nós estamos felizes, porque estamos andando com Ele. Quando nós andamos com Ele, nós entendemos que no tempo certo, aquilo que Ele prometeu, Ele vai cumprir. Então nós estamos aceitando a sua vontade, assim como Ele mesmo entendeu qual é a vontade do Pai. E a vontade do Pai é esta. A gente vai ver em Mateus 26, 42, quando ele chega ali
ele torna ali a buscar o Pai. E diz um momento, no versículo 42 de Mateus 26, diz que tornando a retirar-se, ele orou de novo, dizendo: meu Pai, se não é possível passar de mim este cálice sem que eu beba, faça-se a sua vontade. Quando a vontade de Deus não é a nossa, devemos nos conformar e aceitar, porque a dele é melhor. Aleluia. Coloque isso no seu coração. Eu tenho pedido ao Senhor: Senhor, faz-me ver, faz-me entender qual é a sua vontade, para que eu possa descansar. Porque quando ele diz na carta de Romanos capítulo 12, versículo 2, ele diz que é para que experimenteis qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. É preciso não se conformar com este mundo, é preciso transformar o mundo, é preciso transformar, mas a mente tem que estar transformada. Como eu poderei transformar os outros se eu não estou transformado? Como eu poderei mudar pessoas se eu não me permito ser mudado, se eu não permito ser tocado, se eu não permito ser transformado? Veja que o texto diz que é para que você possa renovar a sua mente. Você tem que renovar a sua mente. Você tem que tirar as coisas velhas, jogar fora. Você tem que começar a pôr tudo novo, vinho novo, porque há algo novo de Deus sendo derramado através do Espírito Santo sobre mim, sobre você. Deus tem derramado a sua graça sobre nós, e é preciso que esta graça que tem nos alcançado, irmãos, possa alcançar outros. Mas quando nós provarmos a boa e a agradável e a perfeita vontade de Deus, eu preciso aceitar a vontade de Deus para a minha vida. Enquanto não aceitar que é esta vontade de Deus para mim, eu não poderei influenciar pessoas para que sejam também transformadas. Eu preciso ser transformados, eu preciso ser gerador de boas novas, eu preciso ser transformador, eu preciso ser alguém que, através do mover de Deus, preciso ser usado para levar as pessoas a provar as coisas excelentes de Deus através da minha e da sua vida. E a única forma é eu me deixando ser moldado, ser transformado pelo poder deste Evangelho que eu tenho ouvido todo o tempo pelo Espírito Santo, que tem falado ao meu e ao seu coração. Eu estou desejoso, através da obediência, a viver o novo de Deus. E eu penso que você também deve fazer isto. Seja obediente, esteja colocando-se disposto para receber as novidades que vem por aí. Algo novo vem da parte de Deus. Deus vem fazer coisas novas no seu interior. Deus quer moldar o teu caráter. Deus quer moldar muito mais ainda o nosso caráter, para que possamos vivenciar todo o tempo o melhor dele. Mas precisamos andar com ele, precisamos estar falando com ele, nos relacionando com ele, mas precisamos também nos colocando como sendo este instrumento nas mãos de Deus para mudar este mundo aí fora que está à espera de um milagre. Jesus quer te usar para este milagre acontecer, esse milagre da transformação, para experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Aprenda, esteja disposto a aprender todo o tempo e conhecer qual é a vontade de Deus. Que Deus nos abençoe, que assim seja em cada coração nesta noite. Esse desejo, como Davi teve, em que esteve dizendo: Senhor, ensina-me a fazer a tua vontade, pois tu és o meu Deus. Fique de pé, vamos falar com o Senhor nesta hora. Feche seus olhos, peça a Jesus que nesta hora esteja falando ao teu coração. Eu conhecer qual é a tua vontade, eu preciso conhecer e provar. O salmista Davi quis e pediu ao Senhor: eu quero nesta noite, Senhor, eu quero nesta noite. Diga isso: Senhor, eu preciso.
muito mais do que fazer, de que trabalhar para o Senhor. Eu preciso, Senhor, sentir o Senhor, muito mais do que fazer, eu preciso ser, porque eu não preciso estar fazendo tanta coisa como Marta se preocupou em estar fazendo. Eu preciso primeiro, Senhor, te convidar a estar comigo. Vem, esteja comigo ao meu lado, Senhor. Fala, teu servo ouve. Fala que tua serva ouve, Senhor. Senhor, eu preciso trabalhar para Ele, mas eu preciso trabalhar com Ele, porque muitos têm trabalhado para Ele, mas têm deixado Ele fora. Eu preciso trabalhar com Ele, porque se eu trabalhar com Ele, eu vou ter alegria, porque a alegria do Senhor é a nossa força. Ainda que eu me canse, o Senhor vai renovar as minhas forças. Ainda que eu me entristeça, o Senhor vai me alegrar, porque no mundo tereis aflições, mas Ele diz: tem de bom ânimo. E eu estou, Senhor, nesta certeza que Tu estás comigo. A Tua vara e Teu cajado me consola. Eu sei que o Teu cajado é para me guiar, mas vai ter momentos, Senhor, que o Senhor com o Teu cajado vai me consolar. E é uma palavra que às vezes parece que aparentemente não foi boa, parece que aparentemente não foi para mim, parece que foi para alguém, e eu pensei em alguém nessa hora com essa palavra, mas o Senhor está dizendo: é eu mesmo, é tu que eu estou dizendo nessa hora, que o tempo é chegado. Eu quero abrir o teu coração ao entendimento daquilo que é preciso fazer. Não basta fazer para Ele, precisamos fazer com Ele. Nessa hora eu te convido nesse instante, ó Espírito Santo, me ensina a fazer a Tua vontade, me ensina a estar trilhando os caminhos retos, assim como o Senhor estava fazendo na vida do Teu servo, que o Teu servo viu que o Senhor estaria preparando, aplainando o caminho para que ele pudesse andar. Senhor, não podemos andar num caminho tortuoso, não podemos andar num caminho seguro, mas precisamos que o Senhor segure nas nossas mãos, para que possamos estar, Senhor, andando todo o tempo, meu Senhor, vendo a Tua glória, independente do caminho que estiver à nossa frente. Senhor, se tivermos que passar por uma via insegura e perigosa, o Senhor estará comigo, e eu passarei por aquele momento, e o Senhor estará preparando tudo, e eu sairei ileso. Senhor, mostra-me com a Tua vontade e firma os meus pés como a rocha, para que eu possa viver nos Teus caminhos, louvando e adorando ao nome do Senhor. Vem, Senhor, nesta hora e alegra o coração daquele que está abatido, aquele que está triste, aquele que perdeu a esperança, e mostra, Senhor Deus, agora um rumo, porque nessa noite, neste dia, Senhor, o que nós desejamos é estarmos conhecendo a Tua vontade. Obrigado, ó Deus, pela Tua palavra. Continua a falar neste lugar o que eu te peço, meu Senhor, é o nome de Jesus. A igreja diz amém. Amém. Que Deus, pois, vos abençoe em o nome de Jesus.